Então, Renato, bem-vindo. Eu começo com a pergunta. Nesses tempos, que a gente faz para todo convidado, nesses tempos, a convergência de mídia começou lá atrás, a gente já estava ainda no JB Online. Você sabe muito bem disso, você foi de todo o JB Online, acompanhou todo esse movimento de 20 anos para cá, isso tem crescido cada vez mais. O que pode se esperar mais da convergência de mídia e do conceito de multi-repórter, aquele repórter que faz tudo, flash para rádio, texto para jornal, para site, além do que já acontece hoje, do que a gente pode esperar? Me avisa aí qual a sua opinião sobre isso, nesse mercado tão em alteração diária do jornalismo. A internet ela trouxe um novo Pode mundo, falar. né? A internet trouxe um novo mundo para tudo, praticamente, né? No jornalismo, eu acompanhei bem essa transição, né? Porque a gente já está falando de novos tempos, totalmente assim diferentes, né, do que era antes. Então, assim, quando começou a internet de escada, o JB Online foi o primeiro jornal do Brasil na internet, o jornal diário, né? E a gente participou dessa experiência na alimentação do noticiário em tempo real. Uma experiência muito interessante, assim, muito desbravadora, né? Porque a gente mesmo não sabia o que ia acontecer. Falava-se na época de informação on demand, né? Sob demanda, e a gente não conseguia imaginar como que isso aconteceria. Hoje, se a gente acessa um site atrás de uma panela de pressão aqui, pronto, né? Aí já chega a panela de pressão no celular, né? Onde você estiver, todo mundo te oferecendo, Magazine Luiza, Casa Bahia, todo mundo, né? Então, hoje a gente tem a realização, né, daquele futuro que a gente via lá atrás. Mas, por exemplo, teve um momento que eles disseram que a mídia digital, o computador, ia substituir o papel impresso, né? A mídia impressa. E, nessa época, o Jornal do Brasil lançou um programa de qualidade total, foi mais ou menos 1998, por aí. Nós já estávamos com o Jornal do Brasil online e, vamos dizer, o que eles falavam para a gente era que isso era impossível, porque ninguém lia computador no banheiro, né? E naquela época, realmente, era assim, era impossível você levar um celular para o banheiro, você levar um laptop, né? E a gente imaginava o computador como um PC, né? Que a gente tem na casa da gente, que já era um progresso, né? Apesar da linha de escada, tinha um modem, né? Que fazia um barulhinho na hora de conectar, e aquilo ali, a conexão era horrível, caía muito. Os chats, né? Aquelas salas de chats começando, e meio que desvirtuando também. Não sei se é também desvirtuamento, né? Porque cada um escolhe, né, o que quer acessar, na verdade, mas começaram as salas, né, de encontros, e essas salas evoluíram depois, né, ou regrediram, não sei, né, para outros fins, né, a não ser o que a gente imaginava no início. Então, assim, a gente viveu uma fase romântica, né, da transição tecnológica, e sem saber aonde a gente ia chegar, porque aquilo que a gente já estava vivendo já era, né, aquilo que a gente vivia já era uma evolução muito grande. Imagina que quando entrei no jornalismo, quando eu escrevia uma matéria, eu tinha que usar carbono, fazer 3 cópias de uma matéria. Então, se eu errasse, eu tinha que reescrever, bater o cabeçalho de novo, né? Assim, isso, reescrever a matéria e na máquina de escrever.
E depois, isso foi no jornal O Dia, eles implementaram uma redação digital, mas era uma redação desconectada da internet. Era uma redação que era possível a gente escrever a matéria no computador e, no momento que ela estivesse escrita, a gente deletava, né, o que interessava ou não, corrigia. No momento que ela estava escrita, a gente mandava para o editor. Né? Meu primeiro contato com a internet foi no Jornal do Brasil, por volta de 1993. Né? A internet estava começando no Brasil. No Rio de Janeiro tinha um provedor, que eu esqueci o nome agora, mas era do Betinho, da ONG do Betinho, do Fome Zero, né? Irmão do Enfio. Esse provedor, ele tinha, assim, tipo 1.000 assinantes, né? No início. E o Jornal do Brasil era um deles, e ali começou, né? E quando a gente acessou a internet a primeira vez, pareceu um outro mundo, assim, uma outra... A gente viu a novidade, mas sem imaginar a dimensão, né, que aquilo teria e que tem hoje, né? E, assim, foi importante participar desse momento. Eu acho que estar no Jornal do Brasil, né, que era um jornal que eu sempre sonhei em trabalhar. Meu primeiro dia no Jornal do Brasil foi, vamos dizer, um dos meus melhores dias na minha vida inteira, né? Porque eu fui trabalhar no jornal que eu lia, que eu gostava, né? Eu entrava ali às vezes para entrevistar, né, outros coleguinhas, né? Eu fiz um estágio na revista Imprensa, então eu tinha entrevistado o Marcos Sá Correia. No meu trabalho de faculdade, eu entrevistei o Arthur Chechel, e assim, encontrei o Jô Soares no corredor, assim, a gente se sentia, né, importante, né? A gente de estar respirando naquele ambiente, né? O jornal que eu leio sai daqui, desse lugar, né? Sim. Hoje eu vejo, assim, as redações de jornal mais ou menos como um cérebro, assim, que interpreta, né, a realidade e passa isso, né, para o resto do corpo, né, que seria a sociedade. Embora, assim, com todas as distorções que isso, né, estou falando tipo organicamente, né? Então, participar dessa, além de estar dentro do Jornal do Brasil, que já era para mim, né, um orgulho muito grande, né? Aquele negócio de você acordar cedo com vontade de levantar da cama mesmo, né? Não é levantar com preguiça, vou ter que trabalhar mais um dia. Até plantão a gente comemorava, porque estava ali, né? E acho que cresci bastante na profissão. Estou falando muito, gente, desculpa, tá? Não, Eu estou mais tranquilo. acostumado a entrevistar do que ser entrevistado. E talvez, assim, eu nunca participei de uma coletiva de imprensa, tá? Como entrevistado. Tudo Então, bem. assim, Você falou um pouco sobre a sua vivência dentro de redação, né? Aí eu queria te perguntar também. Leandro. Pronto. O áudio do Leandro estava interferindo aqui. Eu queria saber se você tem uma visão mais positiva ou mais negativa do futuro do jornalismo, já que a gente sabe que a gente está enfrentando um momento que é um pouco conturbado, né, para nossa área. Aí eu queria entender como é que você vê o futuro do jornalismo. Você vê com os olhos positivos ou com olhos negativos? o que me levou para o jornalismo foi uma visão romântica, né? Eu tenho um tio que é jornalista e criança, ele veio visitar a gente aqui em Muriaé e ele contou a história de uma viagem que ele fez para o Japão num superpetroleiro. E esse superpetroleiro, ele encontrou na Oceania, ele enfrentou um tufão, que era o tufão Teresa.
e isso à noite. Então, ele contava assim, o que aconteceu num navio imenso, né? Eu anotei as dimensões. Eu tinha um atlas escolar do MEC, e aí eu fiz a rota do navio, ele contou para a gente qual foi a rota do navio, eu desenhei essa rota no mapa mundi, né, que ele fez, e aonde o tufão aconteceu, que é o lugar mais fundo do oceano, tem 14 mil metros. Esses detalhes todos, né, e essa viagem, ele contando essa viagem, me impressionou muito. E eu sempre fui muito aventureiro, assim, eu gostei de conhecer uma profissão que me permitisse ganhar dinheiro, né, um salário, né, de jornalista, e, ao mesmo tempo, viajar, por exemplo, né? Porque meu pai era motorista de caminhão, minha mãe era, a gente falava bordadeira na época, né? Assim, ela riscava moldes para as confecções aqui cortarem e tal. Então, assim, e eu ficava acompanhando a luta, né, dos meus pais, assim, dos meus vizinhos, né, de que as pessoas faziam, tinha engenheiro já, médico, mas, assim, quando meu tio contou aquela história, e eu vi que aquela era a profissão dele, ele se trancou no quarto para escrever a matéria, e aí, quando ele se trancava no quarto, a gente não podia amolar, né? Apesar de toda a admiração de querer ficar lá perto dele, não podia amolar. Então, eu achei aquilo muito importante, e aí eu quis ser jornalista também, né? Só que aí eu fiz um concursinho aqui para contínuo de banco, né, do Banco Real. Eu acertei as 10 questões do concurso, regra de 3 simples, regra de 3 composta, juros simples e tal. Eu sei disso porque depois um amigo do banco falou: olha, aquele concurso foi feito para o meu cunhado passar, mas ele só acertou 6 questões e você acertou as 10. Então, quer dizer, aí eu fui bancário durante 8 anos, né? Desvirtuei assim do meu sonho de jornalismo. Achei que fazendo direito eu pudesse ser advogado do banco, crescer dentro do jurídico, assim. Queria fazer economia também. Eu estava acreditando na carreira bancária, mas eu logo vi que não era o que eu queria. Assim, quando eu me formei em direito, eu estagiei 1 ano e 6 meses no Procon, recém-criado. E comecei a ver, assim, que às vezes tinha velhinhos que eram donos de apartamento e precisavam do aluguel, né, que estava atrasado do inquilino, e tinha velhinhos que eram donos, que eram inquilinos, né, e tinham que pagar o proprietário. E eu, como advogado, né, do Procon, eu teria que, né, sempre cobrar quem estava, né, devendo. E eu não gostei desse papel. Assim, eu não me adaptei à questão da justiça, né? Aí, eu estava até fazendo filosofia também na Federal, com o intuito de ser juiz. Aí eu desisti desse sonho jurídico, né? E aí eu parti mesmo para estudar jornalismo. E esse meu tio, ele me ajudou, assim, ele arranjou um emprego para mim, um estágio, né? Eu já estava estudando jornalismo, aí criaram um jornal na Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca, o Barra Shopping estava sendo construído nessa época. Então, além de fazer o jornal, eu distribuía o jornal, botava os jornais nas costas e saía daqueles condomínios, né, distribuindo. E isso aí nos primeiros anos de faculdade. Depois eu fui para a revista Imprensa, que também aí era um cargo administrativo, eu era gerente administrativo da revista Imprensa, no Rio, da sucursal Rio, recém-criada, a revista Imprensa estava, né, bombando, e fazia algumas materinhas, assim, tinha uma chamada Coleguinhas, né, que era tipo 20 linhas, assim, sobre funções que os jornalistas faziam fora da profissão. Aí tinha o
o Paulo Haddad, por exemplo, que criava a Hans. O Paulo Haddad depois foi do Greenpeace, não sei se é até hoje. Tem muito tempo que eu não tenho título. E eu comecei a entrevistar jornalistas, efetivamente, e depois eu fui estagiar no jornal A Notícia. Mas essa questão tecnológica, como eu falei, ela era muito nova. A gente desbravou isso e a gente não sabia o que ia dar, embora já houvessem, né, esses conceitos. Assim. Hoje eu olho com muita descrença o jornalismo corporativista, né? Eu olho com descrença os jornais que têm dono, né? Assim, essas famílias tradicionais que são donas, né, de jornal. Eu acho que isso repete assim, um modelo muito ruim e longe do que eu sonhei, né? Então, aquele romantismo, né, da viagem do meu tio lá, aquilo hoje provavelmente não existe mais, né? Assim, nenhum jornalista vai pegar um petroleiro hoje, sair do Brasil, vai para o Japão, né? Para ficar 30 dias viajando e voltar a contar a história que enfrentou tufão na Oceania, né? Então, assim... Eu vou só te cortar um pouquinho, eu acho interessante essa questão do navio, foi o Vandier, não foi? Foi. Então, me lembra muito o Rin Tin Tin, né, do filme agora, do desenho animado, né, que ele é jornalista aventureiro, né? Eu me lembro muito dessa questão do Rin Tin Tin. Agora, assim, eu vou entrar nessa seara seguinte. Você passou muito bem essa imagem sua de humanista. Você não se adaptou como advogado, cobrando quem devia, vendo as necessidades deles, e virou um senhor jornalista, porque você é de humanas, sempre foi de humanas. Eu sempre vi você um grande humanista. Eu aprendi muito com você desse lado seu, convivendo com você como pessoa e como profissional. Então, aí eu te pergunto o seguinte, agora mudando de saco para sacola ainda dentro da redação, dentro da tecnologia. É possível hoje fazer jornalismo sem ir para a rua? É o que está acontecendo. Fazer jornalismo sem? Ele perguntou se é possível fazer jornalismo sem ir para a rua, de dentro da redação. Sem ir para a rua. Ou no home Pois essa é uma outra maluquice, né? Porque, por exemplo, quando teve o sequestro do 174, eu coordenei a cobertura do JB Online da redação, basicamente tirando dados, né, do Departamento de Estrada e Departamento Urbano, né, de Trânsito, né, não sei, acho que é Demutran, no Rio, não estou lembrando mais, mas a gente pegava informações, né, o repórter não conseguiu chegar no local por causa dos engarrafamentos, né, que aquele ali causou, né, engarrafamento da cidade toda, praticamente. E a gente coordenou essa cobertura, essa cobertura ela foi considerada pelo Observatório da Imprensa como a melhor cobertura online, eu até ganhei um prêmio, né? Meu prêmio era uma viagem ao Chile. Só que a editora, na época, eu não estou me lembrando mais o nome dela, ela falou assim, olha, nós ganhamos aqui a melhor cobertura e o seu prêmio é uma viagem ao Chile, só que você não vai poder ir, porque a gente está precisando de você. Então, você vai indicar uma pessoa que vai no seu lugar. Aí foram, né, foi uma pessoa que me ajudou lá, não me lembro também exatamente quem mais. Aí depois eu ganhei uma viagem para Bonito, no Mato Grosso do Sul. Foi uma das poucas viagens que eu fiz assim, como jornalista. Eu conheço praticamente o Brasil todo e os Estados Unidos inteiro, mas com a minha vontade mesmo de viajar. Para mim, certamente, não existe jornalismo sem ir para a rua. Eu acho que a gente tem que estar junto, tem que sentir aquele clima ali do local, né? Isso tudo que a gente vê hoje assim, é uma vitrine, né? Que a gente lê essas matérias todas que são apuradas de diferentes formas, por mais, né,
online, né? Por mais reuniões, assim. Imagina você, por exemplo, ir na casa do João Saldanha, entrevistar o João Saldanha, e você sentiu o João Saldanha na casa dele. Você ir na casa do Jardim Mascalé, por exemplo, e você sentir a casa do Jardim Mascalé, e ele na casa dele falando sobre ele, respondendo as perguntas que você faz para ele. É diferente, né? Se você estivesse aqui em casa, por exemplo, né? Poderia tomar um café depois, muito, muito melhor, né? Então, assim, mas isso não mudou para aperfeiçoar o jornalismo. Isso mudou por comodidade, mudou porque é mais barato, né? E a pandemia meio que forçou isso, e, e como meio que deu certo, né? A gente sobreviveu, as pessoas viram que é possível fazer curso online, ensino online também é outra roubada, né? Acabei de conhecer uma pessoa aqui em Muriaé que ela faz prova com os alunos online, entendeu? Ela escreve trabalho de conclusão de curso. Então, assim, não tirando o mérito do trabalho, né? Da pessoa que ajuda o outro. Mas, por exemplo, vamos supor um aluno que se formou em turismo, por exemplo, né? Ele precisou depois na prática, no trabalho dele, no dia a dia, colocar em prática, né? Uma coisa que ele viu na teoria e que ele nem viu na teoria, né? Porque ele não aprendeu aquilo foi respondido por outra pessoa, né? Isso aí a gente caminha para um colapso, né? E o jornalismo também, eu acredito que assim as informações hoje verdadeiras, né? Vamos dizer, a mídia, né? A mídia informativa, hoje, ela é muito mais o calor do momento, né? É o cara que está ali na hora que caiu o gelo, a tempestade, ele fez um vídeo, e isso hoje é muito fácil, né? Então, às vezes, aquele vídeo ele vai ser usado na mídia, né? Na grande mídia, né? Para ilustrar uma matéria e tudo, mas né? O repórter, a pessoa que viveu aquilo, ela não, né? Ela às vezes nem é jornalista, ela não. Então a gente. Renato, só seguindo a sua linha de raciocínio, quero emendar uma pergunta. Você falou muito sobre essas mudanças, né, que ocorreram no jornalismo, saindo mais para dentro de casa, mais para dentro da redação, do que na rua. Eu mesmo ainda nunca tive essa experiência, né, de estar na rua. E eu pensava que quando eu começasse a trabalhar, nunca imaginei que eu estaria na frente de um computador. Então, eu tinha esse pensamento, né? E eu peguei um outro jornalismo. E você já passou por várias áreas, né, até chegar no jornalismo. Então, a minha pergunta seria: você acredita que, com todas essas mudanças, a gente pode dizer que a gente regrediu no jornalismo, ou de alguma forma a gente progrediu, mas a gente deixou algumas essências essenciais de lado e que deveriam ser voltadas? E como que a gente conseguiria voltar a isso, né? Com tudo isso, com essa pandemia que teve, com todos esses cortes de gastos, como que a gente conseguiria voltar a essa essência do jornalismo? Essa é uma grande pergunta. Tem um ditado que ele fala que na vida a gente não tem retorno, a gente está sempre indo, né? Essas mudanças, elas aconteceram e estão acontecendo assim num período muito muito pequeno, né, de tempo. E as consequências disso, eu creio que não serão boas. Eu conheço crianças, né, que já estão no celular com 7, 8 anos, não largam o celular. Isso aí a gente não está nem falando da mídia em si, né? A gente está falando de como essa criança está sendo informada por outras, né? Por outras fontes, que não é um jornal, por exemplo, né? Por mais mentiroso que seja um jornal, aquela criança, muitas vezes às vezes eu vejo assim jogos,
em que o jogador ele é um ladrão, ele tem que bater na polícia, ele tem que pular o muro, bater na velhinha, roubar a carteira não sei de quem e tal. É claro que isso vai ter consequências. Eu só não acredito que isso seja casual. Eu acho que isso tudo é deliberado, é planejado. A gente só cumpre um script, entende? O que a gente tem que fazer, isso, assim, eu aprendi na filosofia, é o senso crítico, né? A gente tem que ter um senso crítico, tanto em termos de mídia, no que você lê, das informações que chegam até você, quanto na sua vida como um todo. Você tem que enxergar a realidade, né? E a partir da realidade que você vive, que você ouve, né? Pessoas próximas, que você observa, né? Então, a partir dessa realidade que você capta, né? Aí você tira, através do seu senso crítico, você vai filtrar o que você acha interessante, sem mudar o seu, né? A sua essência, né? Aí, a minha essência ainda é aventureira, né? Eu, às vezes, faço umas maluquices aqui ainda. Mas elas não estão ligadas, assim, eu já não tenho pretensão mais, né, que o jornalismo banque uma viagem para mim, né? Isso aí foi um sonho que a gente, de certa forma, realizou, né? Realizou vários, vamos dizer que a gente realizou vários capítulos de um sonho, mas o jornalismo que a gente sonhou não existia. E cada vez mais, né, esse jornalismo que eu sonhei, por exemplo, ele está mais distante, né? Por causa dos interesses econômicos, né, que sobrepõem. No final das contas, o que manda em tudo, né, na verdade, é o dinheiro, né? Assim, o que as pessoas gostam e ficam seguindo e querendo, né, e buscando, e passam a vida toda e morrem, né? Eu dava aula na faculdade aqui, e uma vez fizeram uma semana de administração de empresa. Aí veio um palestrante, eu achei muito interessante isso. Ele era professor de educação física. E ele falou o seguinte, olha, a empresa mais importante que você tem é o seu organismo, o seu corpo. E se você não administrar bem o seu corpo, né? Por exemplo, tem um japonês que ele, com 22 anos, ele era bilionário. Só que ele morreu com 22 anos, bilionário. Entende? Os bilhões dele não vão trazer a vida dele de volta. Não tem game over na vida. Se a pessoa perder a vida, ela não vai voltar, entendeu? O cara passou a vida inteira dele, os 22 anos de vida, talvez, sei lá, os 15 anos, né, ou 10 anos que interessava, ele passou ganhando dinheiro, mas ele não cuidou dele. Aí esse professor ele falou na palestra, e às vezes a pessoa ela fica tão... ela tem um prejuízo na empresa, e ela tem um derrame, um AVC, e aí o único movimento que ela consegue fazer é esse aqui, ó. E aí, isso foi porque ela fez muita fisioterapia. Aí ela conseguiu fazer esse movimento aqui e ela fica satisfeita com isso. Sendo que se ela tivesse se cuidado, né? Talvez o dinheiro dela lá, se ela tivesse se preocupado menos, se ela tivesse vivido melhor, dedicado mais amor, porque você dedicar amor, quando você dedica amor, você também está se amando, né? Ninguém vai amar se não se amar. A gente só dá para o outro o amor que a gente tem. E amor, assim, quanto mais a gente dá, né, mais a gente recebe. Então, se ela ama o dinheiro, ela vai querer o dinheiro. Né? E o dinheiro, ele é isso que eu estou falando para vocês. Ele, uma hora, né, ele pode acabar. Geralmente, para a gente acaba rápido. Renato, a gente está entrando aqui agora nos nossos 5 últimos minutos, né? Vou fazer aqui a última pergunta. Você, como jornalista humanitário, como o Leandro bem colocou, eu queria saber qual foi a sua experiência dentro desse ramo, que a gente às vezes conta muitas histórias, conhece muitas pessoas.
qual foi a sua experiência dentro do jornalismo que mais te marcou como ser humano? Olha, eu trabalhei 3 anos de madrugada cobrindo reportagem policial no Rio de Janeiro, na época da chacina da Candelária, na época da chacina do Vigário Geral, na época do assassinato da Daniela Pérez. Então, a gente saía da redação, eu trabalhava com um fotógrafo que, às vezes, ele tinha a incumbência de fazer fotos para a coluna social. Então, a gente chegava 10 horas na redação e tinha assim, tem uma festa lá no Meridian, no lugar mais sofisticado do Rio de Janeiro, com as mulheres mais bonitas, a nata da carioca vai estar lá. Então, nós íamos lá para o fotógrafo fazer a foto, eu anotar alguma notinha, quem estava, não sei o quê, e procurar alguém, assim. E, nesse meio tempo, o motorista que trabalhava com a gente, que era o Camargo, subia naquela época não tinha celular, né? Então, era o rádio do carro. O rádio escuta da redação mandava para o rádio do carro, o PX, e o motorista subia e falava assim, tem uma chacina da Baixada Fluminense. Então, nós saímos, assim, algumas vezes, eu saí de ambientes sofisticados, em menos de 1 hora, eu estava lá na sarjeta, lá na chacina, no pior da sociedade. Isso eu acho que me deu um traquejo existencial muito grande. E a compreensão, né, da desigualdade. Né? Aquelas pessoas que estão lá, né, na festa, no bonito, na riqueza, elas não estão muito preocupadas. Assim, elas não, a matéria que eu vou escrever sobre a chacina, que eu acabei, né, que eu fiz 1 hora depois de estar na festa, essa matéria ela não vai repercutir. Eles não estão interessados nisso. Então, eu acho que essa experiência existencial de vida e de morte, né? Porque nesses 3 anos, por baixo, eu cobri umas 2.000 mortes, né? Porque a gente chegava na redação e ligava para os batalhões perguntando aonde tinha 932, que era o código que a PM, né, os batalhões usavam na época para encontro de cadáver. A gente só não cobria suicídio, né? Mas aonde tinha cadáver, a gente, cadáver desovado, cadáver com tiro de escopeta na cara, cadáver... uma vez eu cheguei em Niterói, tinha um corpo, e do lado do corpo tinha um cara, eu penso assim, como é que foi isso aqui? Aí ele falou assim, eu só vi assim, o cara deu um tiro na cabeça dele e disse assim, matei o homem errado, matei o homem errado. Quer dizer, o cara, né, foi morto por acidente ali, né, num homicídio. Cheguei uma vez também num bairro da zona norte do Rio, não estou lembrando exatamente qual, tinha 2 crianças dentro de um condomínio mortas. Crianças assim de 10, 12 anos. E aí tinha um cara do lado, e eu perguntei assim, o que aconteceu aqui? Como é que foi? Aí ele meio assim, ele me pareceu que ele que tinha matado, ele estava ali para justificar. Aí ele falou assim, esses eram 2 ladrõezinhos aqui que pulavam o muro e roubavam as coisas aqui dentro do condomínio. Isso aí não prestava, não. Então, assim, conviver com essas situações me trouxe uma consciência de, como eu estou falando para vocês, de vida e de morte. E não é caridade, assim, eu não, embora eu tenha pena, né, das pessoas que me pedem esmola e tudo, eu sempre dou, né? Mas assim, eu não sou caridoso, eu sou mais assim, de me dedicar às funções, né, as obrigações do Estado. Então, vamos cobrar do Estado a igualdade que a gente precisa ter, né, as responsabilidades que o Estado precisa ter com o cidadão. Acho que a minha contribuição para a sociedade hoje é essa. Renato, eu vou te interromper, infelizmente nosso tempo está acabando. É muito rápido, passa muito rápido. Travou, Leandro.
Renato, obrigada. A gente está em 1 minuto só. Aí não vai cair. Então, agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço a vocês, valia. Tá bom? Eu que agradeço, Sara, a Carolina e o Leandro, pessoalmente, né, que se considera minha cria, mas não tem nada a ver, não. O Leandro ele mesmo se criou. A gente quer bom isso. Como o Leandro colocou, 40 minutos passa muito rápido, mas muito obrigado pela sua... Se vocês acharem que eu posso ajudar em alguma coisa, pode contar comigo, tá? Claro. Desculpa se eu falei muito. Como eu falei, eu gosto mais de... O sinal tudo bem. Instável. Mas é isso, Renato. Muito obrigado. Foi de grande ajuda e até a próxima. Um abraço para vocês e sucesso na profissão. Obrigado. Tá? Tchau, tchau. Arranje o nicho de vocês. Continue. Tchau, tchau. Tchau.